Fala, torcedor tricolor. São Paulo emplaca a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, vem nessa boa fase após a chegada do Crespo, treinador que tem 67% de aproveitamento do São Paulo, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vem fazendo um bom trabalho nesse seu retorno ao São Paulo, e a mídia esportiva está elogiando bastante esse momento que o São Paulo vem vivendo no Campeonato Brasileiro. Essa semana já tem jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Vamos ver aqui o que o Luiz Fabiano, Lugano e o pessoal aqui do Resenha da Rodada falaram sobre o São Paulo, e um trecho também do Sport Center da ESPN Brasil. Já deixar os créditos aqui na descrição. Você, torcedor do São Paulo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like para estar fortalecendo. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Deu 3 partidas consecutivas no Brasileirão. É o São Paulo, foi o São Paulo. Ontem contra o Fluminense, venceu por 3-1 e cabia mais. Pois é, São Paulo vem muito bem, ressurgiu com a marca de Luciano, tá vindo muito bem. Como uma mudança de atitude tão... Mudança de como? Do time como um todo. Como um todo. E tática também, né, Luiz? Também, e jogadores que não estavam jogando começaram a jogar. Marcos Antônio voltou de lesão, muito bem. Bobadilha, muito bem. O Alisson tá jogando 3 zagueiros, muito bem. Excelente. E o Luciano comandando, sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri. O Luciano tá conseguindo comandar o ataque, tá fazendo boas partidas. Ele mudou de posição também, tá jogando mais pertinho do outro atacante. Do outro atacante. E o São Paulo se ressurgiu, tá um momento espetacular. O ambiente parece que melhorou também, né? E o Crespo, em pouco tempo, conseguiu montar um time competitivo. Esse São Paulo aí... Nas Copas, né? O Brasileirão é fazer uma campanha digna, de repente você pode pegar um G6 aí... O Palmeiras e o Flamengo. Palmeiras e Flamengo, esquece, né? Até o Cruzeiro. O brasileiro no atual. Apesar de ter perdido nessa rodada. O Cruzeiro é um bom time, mas não vai conseguir ir até o final acompanhando o Flamengo. É uma opinião minha. Depois os cruzeirenses ficam lá me enchendo o saco no Instagram. Mas tá tudo certo. Mas essa é a minha opinião. Agora, o São Paulo, acho que nas Copas ele tem possibilidade. Mas até pensando nas Copas, essa recuperação agora em 12 pontos disputados, né? Você ganhar 10, 3 vitórias e um empate. Fundamental. Foi fundamental, porque se você recuperou jogos pré-mundial, né? Onde no Morumbi o São Paulo tinha perdido, né? Se você chega, né, lugar, nas Copas, afundado no Z4... Não, e outra pressão. Você não consegue poupar jogadores, é complicado. E a preparação é diferente. A confiança não é a mesma, vixe. Obviamente que estas 3 vitórias ajudam muito, principalmente para o jogo de Libertadores, né? Para o São Paulo. Atlético Nacional, parada duríssima. Talvez ele até possa poupar algum jogador e escolher melhor a rotação do elenco, né? Acho não dá para rodar muito, não tem muita opção, não. Mas, então, por isso mesmo. E quando mais você tem que ter precaução e cuidar dos melhores jogadores. Obvio que o Luciano saiu sábado, né? O Crespo está tendo essa precaução, porque se machuca o Luciano, já não tem Lucas, Oscar, Caleri. Então, acho que o Crespo está observando com muito detalhe isso. Esta vitória dá tranquilidade. São Paulo sabe que no Brasileirão não vai competir por ser campeão, está na Libertadores e Copa Brasil, né? Virtude maior desse time, qual tem sido? A vitalidade mesmo? Eu acho que surpreende um pouco como mudou o ritmo do time, né? Está muito mais intenso, mais dinâmico, mas eu relaciono não só os 3 zagueiros, né? Que a gente algo entende, né? Que coisa maravilhosa, né? Que está no DNA de São Paulo. Zagueiro, não volante de 1,70 m que coloca como 3 zagueiro, lateral baixinho que não sabe fechar. Não. Zagueiro que dá consistência, que São Paulo sabe ganhar assim, né? Sino principalmente com algo que é, assim, um preconceito no futebol brasileiro eterno. Porque você, por exemplo, pode jogar com 5 zagueiros, está tudo bem, até que é aceitável. Joga com 5 atacantes, pontinha que não faz gol, que não marca, que não faz nada, mas está ok. Mas joga com 3 volantes e é um caos. O treinador tem que sair, o cara é burro.
E futebol se define no meio campo, né? E quando o São Paulo coincide no campo agora, né? Com três volantes como Alisson, por exemplo, Marco Antônio, Bobadilla, com dinâmica, com recorrido, com ocupação de espaço, com marcação, o São Paulo domina o jogo. É tão simples como isso. Mas são volantes especiais. Não sei, todo volante especial. O que é volante especial? Qualidade. Tem volantes de características diferentes. Esses são jogadores dinâmicos. Todo volante todo hoje. volante é dinâmico. Todo volante hoje. Tem volante cabeçudo. O Textor gosta de três volantes. O Bobadilla não é aquele típico, O Textor gosta do Botafogo de três volantes. demitiu na hora. Pergunta pro Renato Paiva se ele quer três volantes de novo. Não, mas todo assim, time em Brasil, E treinador. três volantes especiais, Eu já vi- Gregory, Alan e Marlon Eu já vi Freitas. muito treinador Eu ser vou te chamado falar um burro. volante do São Paulo que tem dificuldade, porque assim, quando você joga com 3 zagueiros, os volantes têm que sair mais pro jogo, concorda? Não, tanto Então, faz. todo Tem que mundo ter- fala isso. Então, mas todo mundo quem? Porque o quem? Pablo Maia tem mais dificuldade para sair O pro Maia jogo. tem mais gol que Alisson, Marco Diferente. Antônio Ele arremata bem de fora da área. E futebol o quê? Futebol o quê? Marcar, Você fazer acha gol. que todo volante e é igual, assistência. Luiz? Não. Óbvio que todo volante, Todo volante é igual? Mas Pra ocupam, mim, não. Ô, Lucas. mas ocupam um lugar no terreno de jogo. Sim. Que quando você joga com pontas que correm da frente para trás, Aí você tudo bem. corre errado. Aí é outra Quando você joga coisa. com 4 atacantes, 2 pontas que não marcam, não cruzam, não faz gol, mas tá bonitinho. entendi que você- E deixa o você meio quer campo dizer. livre. Com esse, É o segredo do São três Paulo. com mais mobilidade, de repente o Pablo iria ter mais dificuldade. Mas de repente... não. Já Mas provou que tem. Então, mas Ou não? Ele ia ser o Amplia. fixo. Eu vi todos os jogos que o São Paulo atuou com Tá bom, 3 zagueiros e o Pablo então Maia. Josué tinha dificuldade, porque jogava Josué jogava pra caramba. jogava no meio da zaga, na frente. Plia, Porque o mas menino saía caso mais. o Oscar seja um desses três, de repente o Pablo Maia poderia ser Não, melhor porque aproveitado. não tem a mesma dinâmica. Você tem um Oscar é jogador meia. que tem um pouco Uma mais- coisa é meia que você atrasa. Não, mas se quando você tem um volante, jogador mais com essa caro, dinâmica. O Pablo com o Oscar. Isso. Pablo Pablo com com o Oscar. Oscar. Fazer um equilíbrio, né? Se você tem um Embora jogador com o time Zubeldia, nunca vai- o o time Oscar nunca jogou vai de ter primeiro domínio. volante. Mas você Não, acha algumas que partidas o foi bem, Oscar por voltando exemplo. continua esses três volantes? Pela saída iguais? de jogo. né? Aí que está o segredo, talvez. É isso que eu tô falando, de Talvez repente, o Oscar talvez entra São em Paulo levantou muito o nível, porque tem 3 volantes com outro recorrido, que não é Oscar, que não é Puntinha, que não é Xeranifete, ocupa o campo no lugar onde você domina o jogo. Agora, Diego, e quando do tiver jeito todo mais- mundo pronto para jogar? É? E quando tiver todo mundo pronto para jogar? Essa, Vai lá, meu Guardiola. Essa é a boa pergunta. Esse é o Você, trabalho você do vai pôr um bom nome. treinador, né? Essa é a boa pergunta. Aí que está. Agora sim. Que vai ser o jogo da Libertadores. Contra um time colombiano Oscar apenas não. muito físico, de muita transição, onde eu acho que você tem que ter mais jogadores no meio campo, mais pernas no meio campo. Só que em Brasil isso é puta preconceito para o treinador, que é burro, que é defensivo, coloca 3 volantes. Ou vocês nunca escutaram isso? Sim, Quanto treinador foi demitido por isso? Sim, mas eu Então, acho que há essa uma vai ser a... diferença entre o volante brucutu e o volante que sai para o jogo. Mas hoje todo volante sai para o jogo, André. Não tem volante brucutu, hoje todo sai para o jogo. Ou você coloca um meia de volante que tem menos percorrido, como Oscar, por exemplo, como Ganso. Não são volantes, são Thiago meia. Santos do Fluminense, já que a gente está falando de São Paulo e Fluminense, o Thiago Santos do Fluminense sai pro jogo, Capito? Não. Não. Não tem essa característica, Zagueiro, né? de um Até porque você zagueiro, olha de um ele mais... zagueiro. Falar sobre o Hernan Crespo. Antes, deixa eu subir a tela para mostrar para vocês os números do São Paulo. O São Paulo que está muito bem com o Hernan Crespo, 67% de aproveitamento com 3 vitórias e o empate e 1 derrota. O Hernan Crespo que muda a maneira como o São Paulo joga, 3 zagueiros, tem 2 atacantes. Impressionante como muito mais eficiente, consegue fazer muito mais gols e muito mais seguro também na defesa, André. É um outro padrão, né? É um outro comportamento coletivo. Se imaginava que seria assim mesmo pelas características do Crespo, o trabalho que ele fez até quando foi técnico do São Paulo há alguns anos e conquistou com os jogadores que ele comandava um título estadual na final contra o Palmeiras. E nesse retorno dele não se imaginava que ele fizesse algo diferente, né? Ele pode incrementar os seus métodos, mas como o time jogaria nessa ideia, nesse sistema e principalmente com grande exigência na parte física, já era algo que todo mundo esperava. E aí, depois da estreia, quando São Paulo faz um jogo ruim com o Flamengo no Maracanã e é amplamente dominado, o Crespo já recebeu críticas após uma direção técnica em um jogo, como se ele já estivesse aí no São Paulo trabalhando há vários meses, né? Mesmo nos padrões imediatistas que nós estabelecemos aqui no Brasil,
criticar um treinador depois de um jogo me parece um pouco exagerado, mas aconteceu. Principalmente com um certo exercício de futurologia, no sentido de, se ele quiser que o time jogue assim, ele vai arrebentar com os jogadores e daqui a pouco ele vai ser demitido, o São Paulo vai estar à beira do rebaixamento, as coisas não podem ser assim e tal. Não dá para tentar prever o futuro. E quem consegue não deveria se preocupar com o futebol, deveria se preocupar com coisas mais importantes, né? Para você prever como as coisas vão se dar em vários aspectos da vida de um país, o futebol ele está lá embaixo. E as pessoas insistem em querer prever como as coisas no futebol vão acontecer. O fato é que a gente acabou de ver aí no material, várias estatísticas importantes cresceram, melhoraram, subiram depois da chegada do Crespo e são poucos jogos ainda. É uma amostra muito pequena, mas você percebe no comportamento coletivo e também na comodidade que alguns jogadores demonstram ao tentar lances mais difíceis, lances mais arriscados. Os jogadores estão jogando futebol hoje no São Paulo com confiança. Isso é bastante notável. E já dizia o Muricy, que segue emprestando seus conhecimentos ao São Paulo, confiança é absolutamente tudo neste jogo. E a do São Paulo, nesse momento, está em alta. Pois aí faz o seu melhor jogo com o Crespo contra o Fluminense. O Fluminense está num momento péssimo depois do Mundial. Temos uma tela para mostrar os números do... Você percebe essa mudança comportamental também, PVC? Porque em campo a gente tem visto, né? Um time muito mais consistente, um time muito mais intenso, aparentemente confiante mesmo, que é o que o Hernan está trazendo para a gente. E também, né, com um outro espírito, assim. E aí as individualidades aparecendo. Ferreirinha, né, marcando. O Luciano em uma outra fase também. Qual foi essa virada de chave? Eu acho que tem a mudança da chegada do Crespo. E o Crespo está, de fato, bem. Ele mudou posições, ainda sem ter Lucas, sem ter Oscar e sem ter Caleri. Mas, de uma forma, quando recebeu o Lucas de volta e o Oscar de volta, o time está montado, né? O Lucas entra no lugar do Alisson. O Oscar entra no lugar do Luciano e volta a ser o André Silva na frente. Você pode pensar em alguma outra alternativa. Ontem, por exemplo, não tinha um centroavante. E jogou bem com o Luciano e Ferreirinha na frente. O Alisson pisou muito na área. Pisou. Mas o Alisson, como segundo atacante, ele não é igual como ele vinha jogando como volante. Né? É importante olhar para a versatilidade do Alisson. Porque o Crespo claramente não acredita no Alisson como volante. É. Mas o Alisson, o melhor momento dele pelo São Paulo foi com o Dorival Júnior como volante. Segundo volante. Até como primeiro, o jogo contra o Palmeiras. Ele se revezava muito com o Pablo Maia ali, né? O jogo do Gabriel Neves, lembra? Do Allianz Parque. Do Allianz Parque. Ele jogou de primeiro e o Gabriel Neves segundo. E o Gabriel Neves de segundo e ele matou o Veiga na marcação e o Neves foi o principal jogador em campo. É. Então, o Alisson não é o mesmo jogador jogando como segundo atacante. Mas ele estruturou uma equipe num 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, que quando você recuperar Lucas e Oscar, o time está pronto para os dois só entrarem e fluírem. Isso é muito positivo. Por outro lado, não dá para deixar de pensar que assim como o Crespo disse que graças a Deus não vai ser só sempre o Flamengo, infelizmente não vai ser sempre o Juventude e o Fluminense. Né? O São Paulo voltou a ganhar 3 partidas seguidas, isso é muito importante. Eu acho que foram partidas... Tá numa fase ruim agora, mas o Fluminense, né, não tá ali na prateleira do Juventude. É o melhor time da América do Sul, né, por causa do Mundial. Mas eu tô falando desde janeiro que eu tô dizendo o quê aqui? Que a gente ia voltar ao Mundial dizendo semifinal, agora vamos pegar 11 jogos seguidos. E tá acontecendo o quê com o Fluminense? Tá sofrendo com isso. Exatamente isso. O que tá acontecendo com o Fluminense é exatamente isso. Semifinal. Pum, 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 pum. 4 derrotas consecutivas, contando a derrota, as 4 mais a do Mundial. É isso, torcedor do São Paulo. A repercussão dessa boa fase, né, do São Paulo. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos no Campeonato Brasileiro nessas últimas 3 partidas. O Crespo que chegou e já conseguiu arrumar ali a casa. O São Paulo está jogando um bom futebol, está vencendo e convencendo. É claro que uma hora ou outra o time pode tropeçar, pode oscilar também, mas é nítida aí essa evolução do futebol do São Paulo, do time. O São Paulo vem conquistando bons resultados nessas últimas partidas
E aqui os números do Crespo, né? 67% de aproveitamento nesse seu retorno aí ao São Paulo. Conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aquela derrota para o Flamengo, um jogo em que o São Paulo meio que se acovardou ali, né? Deixou o Flamengo jogar. E após aquela derrota, o São Paulo adotou outra postura e conquista resultados importantes, vencendo os adversários, venceu o Corinthians, venceu também, agora na última partida, venceu o Juventude também, né, com o gol do Luciano, e nessa última partida aí contra o Fluminense, vencendo por 3-1 e jogando um bom futebol. Luciano é um dos destaques dessa volta, né, do Crespo, está jogando muita bola, no último jogo não marcou gol, teve até a chance ali de pênalti, mas acabou desperdiçando, mas assim mesmo fez uma boa partida. E a mídia esportiva aí rasgando elogios ao São Paulo, ao Crespo, que é um excelente treinador, né? Agora dá pra ver que o São Paulo tem um treinador. Um dos destaques do São Paulo aí nessa volta do Crespo é o Marcos Antônio. Após a lesão ali, ele volta e volta muito bem. Um dos destaques do time ali junto com o Luciano, o Marcos Antônio, vira arma do São Paulo de Crespo com mais liberdade, o meio-campista aí que vive temporada com mais assistência da carreira, depois de renovar o seu contrato. Ainda bem que renovou, né? Continua aí no São Paulo, porque está jogando muita bola e vem jogando um bom futebol aí com a camisa do São Paulo. Um dos jogadores aí mais elogiados. O Luciano também é um dos destaques. O Marcos Antônio também não fica atrás. É um excelente jogador. E eu acredito que com a volta do Lucas, o Oscar também, quando tiver à disposição, o São Paulo vai jogar melhor ainda, porque são jogadores importantes. Muita gente fala que após a saída do Oscar o time melhorou, mas o Oscar é um excelente jogador, né? Não estava no seu melhor momento, mas é um jogador que é titular nesse time do São Paulo. É claro que se o time estiver funcionando sem ele, pode ser que o Crespo opte ali por deixar o time do jeito que está, né? Está funcionando, mas o Oscar é uma excelente opção também para esse time do São Paulo. Mas vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o seu palpite já para esse jogo da próxima quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Está confiante, acreditando em mais uma vitória do São Paulo? Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.